Meus amados irmãos, então nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e faremos a leitura a partir do verso 18 até o capítulo 6, versos 1 e 2. Uma vez que o texto está na tela, eu peço a vocês para fazermos esta leitura em uníssono. Vamos toda a igreja ler. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Meus amados, eu quero tratar com vocês sobre um dos temas mais importantes da Bíblia. Na verdade, é o coração do próprio Evangelho de Cristo, é a gloriosa mensagem da reconciliação. A reconciliação se torna absolutamente necessária, porque o pecado entrou no mundo. O pecado passou por todos os homens. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. O pecado é tão grave que ele atingiu 4 áreas vitais da relação humana. Primeiro, ele atingiu um abismo espiritual, porque o homem foi separado de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado rompeu também a relação no que tange aspecto social, porque agora o homem não tem mais comunhão com o seu próximo. Essa barreira foi levantada. Terceiro lugar, o pecado rompeu também e abriu um abismo que nós chamamos de psicológico, porque o homem agora está em guerra com a sua própria alma. Ele é um ser em conflito. Ele é uma guerra civil ambulante. Ele não está bem com ele mesmo. Mas ainda a Bíblia diz que o pecado abriu um abismo ecológico, porque o pecado do homem leva-o a 2 posturas erradas com respeito à natureza. Ou o homem venera a natureza, achando que ela é a própria divindade, caindo no panteísmo, ou o homem depreda a natureza e a destrói, em vez de ser o seu mordomo responsável. Então o pecado trouxe esse estrago na história humana. E entra aí a necessidade urgente e vital da gloriosa doutrina da reconciliação. E eu quero destacar para o nosso ensino espiritual nesta manhã 5 verdades sobre a reconciliação. Em primeiro lugar, vamos ver a necessidade dela. Ora, se o homem é pecador, e ele é, se Deus é santo, e ele é, portanto não pode existir comunhão entre o homem pecador e o Deus santo. Então, a Bíblia resume isso em Romanos, dizendo que os ímpios e pagãos se corromperam, e Paulo vai dizer que os moralistas também se corromperam, e Paulo diz que os judeus também se corromperam, e Paulo encerra este argumento da universalidade do pecado, o que foi chamado pelos estudiosos mais tarde de depravação total. Ou seja, não há nenhuma área da nossa vida, nem a nossa razão, nem a nossa vontade, nem a nossa emoção, que não tenha sido afetada pelo pecado. O pecado atingiu todo o nosso ser, em todas as áreas.
E Paulo conclui assim em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade também que nenhum de nós, nenhum ser humano é capaz de limpar-se, de purificar-se, ou de libertar-se dos seus próprios pecados. O profeta Jeremias foi categórico: assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não pode tirar as manchas do seu couro, nem nós podemos fazer o bem, estando nós acostumados a fazer o mal. Portanto, a necessidade da reconciliação é absoluta, é imperativa, é urgente. A segunda verdade que eu destaco no texto, meus amados irmãos, é que Deus é o próprio autor da reconciliação. Isso está claramente posto no verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando você fala em reconciliação, você está falando que existe um ofensor e existe um ofendido. Alguém que causou um problema e alguém que sofreu um problema. E é curioso que quem toma a iniciativa da reconciliação não é o ofensor, é o ofendido. Deus não precisa ser reconciliado conosco, porque Deus nunca deixou de nos amar. Fomos nós que nos rebelamos, fomos nós que nos afastamos. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. No entanto, é Deus quem toma essa iniciativa de nos reconciliar com Ele mesmo. Em outras palavras, Deus nunca deixou de nos amar, e nos amar com amor eterno. Deus nunca se indispôs, no sentido de não querer-nos. E é Ele quem rompe esta barreira e rompe esse silêncio e toma a iniciativa, porque a salvação é uma iniciativa dEle. Nem entendamos isso. Quando Deus é o autor da reconciliação, Ele age para isso. E então o instrumento dessa reconciliação é a cruz de Cristo. E algumas pessoas, de maneira tão equivocada lá na Idade Média, chegaram a afirmar que a cruz de Cristo abrandou o pesado coração de Deus. Nada mais longe da verdade do que isto. A cruz não é a causa do amor de Deus por você. A cruz é o resultado do amor de Deus por você. Deus não passou a amar você porque Cristo morreu por você. Cristo morreu por você porque Deus amou você com amor eterno. De tal maneira que a cruz é uma evidência do compromisso e desejo de Deus em reconciliar-nos com Ele mesmo. Mais do que isso, a cruz foi o preço pago para Deus reconciliar você com Ele. É curioso que quando Deus foi criar o universo, Deus deu uma ordem: haja luz, e houve luz. Quando Deus foi criar o homem, Deus pôs a mão no barro e formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não bastou apenas uma palavra, é preciso de um ato. Mas quando Deus vai reconciliar você com Ele, foi necessário que Deus mesmo descesse, se fizesse carne. E não apenas isso, que Ele tomasse sobre si o nosso pecado e fosse levado à cruz, morte vergonhosa e ignominiosa, para morrer em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, assumindo o nosso lugar, sofrendo o golpe da lei que nós devíamos sofrer, bebendo sozinho o amargo cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber, e Ele então morre pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então vamos ver a terceira verdade. Primeira necessidade, segundo o autor. Vamos ver agora quem é o agente da reconciliação. E Paulo deixa claro no verso 18: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E o verso 19: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o que significa isso então? É que ninguém é reconciliado com Deus a não ser por meio de Cristo.
Nós não podemos ser reconciliados com Deus pelo nosso mérito, pelas nossas obras, pelos nossos predicados morais. Também nós não podemos ser reconciliados com Deus pela igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus que prega o evangelho de Cristo, mas a igreja não é um instrumento de você se reconciliar com Deus. Não é a igreja que reconcilia você com Deus, é Cristo. E só Cristo. As pessoas definem religião como religare, como se a religião pudesse religar você com Deus. Isso não é verdade. Nenhuma religião pode religar você com Deus. Por mais antiga que ela seja, por mais numerosa que ela seja, por mais bonita que ela pareça, não, nenhuma denominação religiosa, nenhuma igreja pode reconciliar você com Deus. Também nenhum rito sagrado pode reconciliar você com Deus. Não há nenhuma cerimônia que você possa participar e dela se submeter para você ser reconciliado com Deus. A única forma de você ser reconciliado com Deus é por meio de Cristo Jesus. Porque a Bíblia é clara, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a porta do céu. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é o vivo caminho para Deus. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nenhum outro nome, então, pelo qual você possa se reconciliar com Deus, a não ser o nome de Jesus. Só Ele morreu na cruz, pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Só Ele pode tomar você pela mão e conduzir você ao Pai. Só Ele pode conduzir você à glória. Só Ele pode levar você ao céu. Agora notem que Ele reconcilia você com Deus, não pelos seus ensinos. Algumas pessoas dizem: eu vou guardar o sermão do monte, eu vou obedecer o sermão do monte e a minha vida está resolvida. Primeiramente, você não consegue guardar o sermão do monte, você não consegue guardar os 10 mandamentos da lei por você mesmo. Porque isso requeria de você ser absolutamente perfeito, e você e eu não somos perfeitos. Então a maneira de Jesus reconciliar-nos com o Pai foi através da sua morte. Ele morreu para que você e eu fôssemos reconciliados com Deus. Isso é a essência do Evangelho, isso é a simplicidade do Evangelho, isso é a pureza do Evangelho, e esse é o poder do Evangelho. É pela morte de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Mas agora vem a quarta verdade desta mensagem. Primeiro, a necessidade. Segundo, o autor. Terceiro, o agente. Quarto, a base dessa reconciliação. Então, vejamos em primeiro lugar o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa palavra imputando é uma palavra comercial. Essa palavra literalmente significa botar na conta de. Ora, se Deus é santo, e Deus é, se nós somos pecadores, e nós somos, como é que um pecador pode se reconciliar com um Deus que é santo? Deus não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado. Então, o primeiro ato de Deus foi não colocar na nossa conta a nossa dívida. Qual é o tamanho da nossa dívida? Impagável. Na parábola que Jesus contou, de 10 mil talentos, são 350 mil quilos de ouro. Uma pessoa naquela época precisaria trabalhar 150 mil anos para alcançar esse valor. Portanto, uma dívida impagável. Se Deus colocasse na nossa conta a nossa dívida, nós jamais poderíamos quitá-la. Então, o primeiro ato de Deus para nos reconciliar consigo mesmo, a base dessa reconciliação, é não colocar na nossa conta a nossa dívida, não colocar na nossa conta o nosso pecado, porque se Deus fizesse isso, jamais poderíamos ser reconciliados com Ele. Segundo lugar, veja comigo o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Então, a segunda coisa que Deus fez foi, em vez de botar a nossa dívida na nossa conta, Deus coloca a nossa dívida na conta do seu Filho Jesus.
Deus não imputou a nós os nossos pecados, e Deus imputou os nossos pecados sobre Jesus. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. É nesse sentido que Isaías diz que não havia beleza nele. Que toda a nossa feiura, toda a nossa maldade, todas as nossas mazelas, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele naquela cruz. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele em pleno meio-dia. Ali na cruz o próprio Pai o desampara, porque ele ali era o nosso substituto, era o nosso fiador, o nosso representante, e Deus puniu no seu Filho o nosso pecado estava sobre ele, a nossa dívida estava sobre ele, e diz a Bíblia que quando ele está na cruz, ele dá um brado, está consumado, está pago, e ele pagou a nossa dívida, não com ouro, não com prata, como cantamos aqui hoje, mas com o seu precioso sangue. Verdade bendita, verdade gloriosa. Mas em terceiro lugar, versículo 21 prossegue e diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Terceiro lugar, Deus não colocou na nossa conta a nossa dívida. Deus colocou a nossa dívida na conta de Jesus. Jesus quitou a nossa dívida com o seu sangue. E agora em terceiro lugar, Deus credita, Deus imputa, Deus deposita na nossa conta toda a justiça do seu Filho. E agora você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Já não pesa nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Não apenas você não tem mais débito, não apenas você não tem mais dívida, não apenas você não tem mais pecado para condenar você, mas você tem na sua conta a infinita justiça de Cristo depositada lá. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, não apenas não tem mais débito, mas tem um crédito infinito. Toda a justiça de Cristo está na sua conta, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo pergunta em Romanos 8, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Ou seja, existe uma base legal, jurídica, forense para a nossa justificação. Alguém outro, santo e puro, incontaminado, morreu em nosso lugar. E a justiça dele agora é acreditada em nossa conta. Mas vamos à última verdade desse texto. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Segundo, o autor da reconciliação. Terceiro, o agente da reconciliação. Quarto, a base da reconciliação. Quinto, a oferta da reconciliação. Então vejamos, por gentileza, o versículo 19 e 20. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então entendamos aqui, nós temos um ministério de reconciliação. Aliás, no versículo 18 diz, e nos deu o ministério da reconciliação. Pastor Arival acabou de receber um grupo bonito aqui e disse, olha, quem não trabalha, dá trabalho. Mas talvez alguém tenha descido essa escada perguntando, bom, mas qual vai ser o meu ministério nesta igreja? Essa igreja tem tanta gente, tem tantas atividades, onde eu vou me encaixar nisso? O que eu vou fazer? Se você tem dúvida qual o ministério que Deus tem para você, aqui está um. Ele deu a você o ministério da reconciliação. Você vai ser um embaixador de Deus, a conclamar as pessoas a se reconciliarem com Deus.
todo aquele que foi reconciliado com Deus recebe imediatamente esse ministério, o ministério da reconciliação. Você é um embaixador de Deus. E essa ideia de embaixador é uma ideia muito interessante, porque o Império Romano nomeava os embaixadores, como ainda hoje as nações enviam seus embaixadores para outras terras, e o embaixador tinha algumas características. Ele vive em terra estranha, ele não é embaixador no seu próprio país. Você tem embaixador do Brasil nas diversas nações com quem o Brasil tem pacto de aliança, de relacionamento. Então, ele vive numa terra que não é a terra dele. Eu quero dizer para você que aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu. Nós vivemos em terra estranha. Somos embaixadores. Segundo, o embaixador fala em nome do seu governo. Ele não fala de moto próprio, ele representa o seu governo, ele fala em nome do seu governo, a sua mensagem é a mensagem do seu governo. Você e eu vivemos em terra estranha, e nós falamos aqui, não o que nós queremos, nós reproduzimos a mensagem daquele que nos constituiu embaixadores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Terceiro, nós estamos aqui representando, já que estamos em terra estranha, o nosso país. E o nosso país é o céu. A nossa pátria está no céu. E nós somos representantes do céu. Portanto, a nossa vida aqui reflete o céu. Se nós tivermos uma postura diferente disso, nós estamos, de certa forma, denegrindo a nossa verdadeira pátria, que é o céu. E mais, um embaixador não se naturaliza. Ele vai ser sempre um estrangeiro. Ele não vai perder nunca a sua nacionalidade. Quero dizer para você que essa terra é maravilhosa, é dádiva de Deus. Vivemos num país maravilhoso, com belezas raras, com riquezas muitas, mas eu quero dizer para você que aqui não é a sua casa permanente. Então não plante muitas raízes aqui não, porque nós estamos aqui de passagem, rumo à nossa pátria celestial. Aqui nós temos uma missão. Aqui nós temos um propósito, e o nosso propósito é rogar aos homens que se reconciliem com Deus. Então notem comigo, que nós devemos fazer isso com autoridade, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então não precisa chegar assim, você me desculpa, mas eu não queria te ofender, mas eu queria falar para você, eu sei que você... Não, chegue com autoridade. Eu estou aqui em nome de Cristo. Eu fui constituído embaixador de Deus. E eu tenho uma palavra urgente para você. Que você se reconcilie com Deus. É isso. Simples, direto. Com autoridade. No poder deste nome que é sobre todo nome. E ele diz, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, todos nós que estamos aqui, devemos sair daqui hoje com a plena e absoluta consciência, nós fomos constituídos embaixadores. E é muito superior a ser embaixador do Brasil, seja nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia. Você é um embaixador constituído pelo próprio Deus, o embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você representa neste mundo a pátria celestial. Eu concluo trazendo duas exortações soleníssimas. A primeira delas está aí no versículo 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, quando eu escuto essa mensagem de que Deus me constituiu, depois de reconciliado com Ele, em embaixador dEle, eu não posso ser omisso, eu não posso dar de mão, eu não posso desprezar essa mensagem, eu não posso receber em vão esta graça que me foi dada da salvação e da missão. Segundo alerta, soleníssimo, está no versículo 2.
Não apenas o cuidado para não receber em vão a graça de Deus, mas o cuidado para não adiar essa decisão. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu não conheço todos vocês que estão aqui e que estão nos acompanhando nas mídias sociais. Mas se você ainda não foi reconciliado com Deus, não adie essa decisão. Hoje Deus está conclamando você a se voltar para Ele. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Jesus quer ser o seu advogado, amanhã será o seu juiz. Hoje a porta da graça está fechada e Deus está convidando para você vir. Amanhã esta porta pode estar fechada, será tarde demais para você entrar. Então não deixe para amanhã, porque o amanhã não está debaixo da sua administração. O amanhã pertence a Deus. Hoje é o dia da salvação. Curva sua fronte, por gentileza. E nós vamos orar. Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, tão clara, tão direta, tão oportuna, tão urgente. É verdade incontestável que todos pecaram, não há justo nenhum sequer. É verdade que o salário do pecado é a morte. É verdade que aquele que permanecer no seu pecado perecerá eternamente. Mas é verdade também, Senhor, que Tu mesmo planejaste e tomaste a iniciativa de nos reconciliar contigo. E é verdade também que para isto o Teu Filho precisou vir ao mundo, se fazer carne, viver entre nós, tomar o nosso lugar, levar sobre si o nosso pecado e morrer naquela cruz, para que a nossa dívida pudesse ser quitada, para que o nosso pecado pudesse ser cancelado, para que nós pudéssemos ser perdoados e justificados. Bem verdade é também, ó Deus, que agora Tu nos constituis em Teus embaixadores, e nós te pedimos que nesta manhã Tu ilumines a nossa mente, Tu toques o nosso coração, para que aqueles que porventura ainda não se reconciliaram contigo, o façam nesta manhã, para a glória do Teu nome. E que aqueles, meu Deus, que já foram reconciliados contigo, reavivem na alma a gloriosa missão que recebemos, de sermos Teus embaixadores, rogando aos homens que se reconciliem contigo. Aplica, ó Deus, esta palavra ao nosso coração. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.